A justiça é simples. Quando você obedece a palavra, você não tem dívida. Quando você não obedece, você é devedor. Então o pai pagou a dívida para quem obedece. Para quem não obedece, ele não pagou nada. Ainda está em dívida. Qual é a dívida? O pecado. Está devendo a sua dívida. Está devendo a sua dívida. É um devedor do pecado. E quem é o pecado? O pecado não é Satanás? Não é ele que cobra a dívida? Não é ele que quer o salário da sua dívida? Não é ele a morte? A palavra não diz o salário do pecado é a morte? A palavra não diz o salário do pecado é a morte? A palavra não diz o dom gratuito do Senhor é a vida eterna? A palavra não diz? Ou está debaixo da dívida que é a morte? Ou está debaixo do dom gratuito que é a vida eterna? Como é que paga a dívida então? Como é que sai debaixo da dívida? Como é que entra debaixo do dom? Como é que fica debaixo da vida eterna? Não é cumprindo o que a Yahushua falou? Não é sendo o que a Yahushua disse? Não é vivendo como a Yahushua mandou? Como é que vai cobrar a dívida de um que Yahushua pagou? Quem é a justiça? A justiça não é a palavra? A palavra tem alguma dívida? A palavra precisa pagar alguma dívida? A palavra não tem dívida. A justiça é a palavra do Eterno. Então como que você vai ser justo? Quando você vive de acordo com a palavra. Então a palavra em você lhe torna justo. Se não vive de acordo com a palavra, está sendo justo? Não. Está sendo devedor. Está vivendo debaixo da dívida. E a dívida é de com quem? A dívida é de quem? Satanás. A morte. Então está debaixo da morte. Está vivendo na morte. Devendo a morte. Como não tem com o que pagar, está devendo o quê? A própria vida. Então por quê? O dia que o salário da morte chegar, vai ter que pagar. É ir para o inferno pagar a dívida. Mas quando Yahushua, a justiça do Eterno, justo, não tinha culpa, não tinha feito nada, não devia nada a ninguém, veio e inocentou vocês, que é o mesmo caso, justificou vocês, morreu no lugar de vocês, pagou a morte de vocês com a morte dele. Qual é o direito de vocês hoje? Não é se colocar no lugar de quem justificou vocês? De quem inocentou vocês? Para que vocês se tornem santos? Para que vocês se tornem justos? Para que vocês se tornem inocentes? Sem dívida alguma? Mas se vocês não se colocar na posição da palavra, no que a palavra manda, alguém pagou a dívida de vocês? Alguém justificou vocês? Alguém inocentou vocês? Não. Vocês continuarão com a dívida de vocês. Vai ter que pagar. Pagar a dívida a quem? A morte, Satanás. E como que paga essa dívida? O dia que ele vem cobrar, inferno. Então qual é melhor? Não é se decidir pela palavra, para se livrar da dívida, para ser inocente, para se tornar um justo, o qual não tem dívida com a morte. Porque Yahushua não tinha dívida com Satanás. Yahushua era inocente. Vocês que tinham dívida com a morte, por causa de Adão e Eva. Adão e Eva colocou vocês numa dívida de morte. Vocês tinham que morrer e ir para o inferno para pagar a dívida de vocês. Então, quando o Pai mandou Yahushua, foi para pagar a dívida de vocês. Mas ele vai pagar a dívida de quem? De quem andar de acordo com a palavra, de quem obedecer a palavra. Porque quem obedecer a palavra está vivendo como Yahushua viveu. Uma vida sem dívida com Satanás. Está na condição que Yahushua era. Justo, inocente, não tinha dívida, não tinha culpa, não tinha erro algum, não tinha nada para pagar. Então, quando se coloca na posição como a palavra diz que tem que ser,
Não tem dívida com Satanás. Não está mais debaixo do jugo da morte. Não está mais morto. A palavra não ressuscita. A palavra não revivifica. Então sai debaixo da dívida da morte. Quem é que tem dívida com Satanás? Não é os que estão mortos? Não é os que vivem na morte? E a dívida que eles vão pagar é o dia que eles vão para o inferno. Aí a dívida deles está pagada, está quitada a dívida deles com Satanás. Então, os que vêm para a salvação, salvar do quê? Salvar da morte. Salvar da dívida com Satanás. Salvar do salário do pecado, que é a morte. O dia que ele vier acertar as contas e levar para o inferno, aí lá a dívida está paga. Foi a vida de vocês. Adão e Eva entregou vocês a Satanás. Foi a dívida de vocês. Então só paga indo para o inferno. Lá é o local de pagar a dívida dos devedores. Então quando o pai mandou Yahushua, foi para fazer justiça. Vocês pecaram o pecado de Adão? Não. Mas vocês aprenderam a ser pecador com quem? Com esse mundo de pecado. Com a natureza morta de Satanás. Então o pai veio para vocês não sofrerem essa injustiça de por causa de Adão e Eva ir para o inferno quando morresse. Agora vocês aprendem com a palavra, vocês se colocam no que a palavra diz que é para vocês se colocar, vocês vivem como a palavra diz que é para vocês viverem, e a dívida de vocês está paga. Vocês não têm dívida com Satanás. Porque Yahushua não pagou, não morreu no lugar de vocês, não morreu, o corpo de carne dele não morreu pagando a dívida de vocês. Então quando ele ressuscitou, é a vida que vocês têm que ter agora. Livre da dívida, livre da carne. Então quem é devedor não é a carne, quem é a condenada não é a carne, a crucificada à morte não é a carne, a morta não é a carne. Então vocês agora vivem a vida de Yahushua no Espírito. Vocês agora passam a viver pelo entendimento da palavra, uma vida no Espírito. Aí vocês têm dívida com Satanás? Não. Por quê? Não estão mais mortos. Morto não é o corpo de carne. A morte não é a carne. E Yahushua não morreu. Não morreu na semelhança do corpo de carne de vocês, quando ele veio. Ele não morreu, o corpo de carne dele não morreu. Ali representava a morte do corpo de vocês. Por isso que fala que vocês foram sepultados juntamente com ele. Então, vocês têm que assumir essa realidade. Acreditar na palavra, viver a palavra, é assumir o que a palavra diz. O que a palavra diz? Vocês estão mortos para o pecado, não é isso? Vocês foram sepultados juntamente com Yahushua, não é isso? É o que vocês têm que assumir. É o que vocês têm que assumir. É o que vocês têm que aceitar. E é o que vocês têm que viver. É essa a realidade. A palavra diz que o corpo de carne de vocês foi desfeito. Foi desfeito. É o que vocês têm que crer. A palavra diz que vocês estão mortos para o pecado. É o que vocês têm que crer. Então como é que vocês assumem isso? Dizendo para Satanás: o meu corpo de carne já foi desfeito no madeiro. O meu corpo de carne já foi desfeito no madeiro. Eu estou morto para o pecado. Eu já fui sepultado juntamente com Yahushua. Quando Yahushua morreu, o meu corpo foi sepultado juntamente com ele. Quando Yahushua ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele. Então assume uma vida espiritual, não mais uma vida no corpo de carne, porque o corpo de carne é a condenação, o corpo de carne é a morte, o corpo de carne é a dívida de morte, que vocês vão ter que pagar, indo para o inferno com Satanás, e por fim o lago de fogo com ele. Então quando vocês lêem a
vocês começam a ter esse entendimento. O que foi a morte de Yahushua? O que significou a morte de Yahushua? Que vocês receberem esse entendimento dentro de vocês, vocês têm que assumir. O que é assumir uma coisa? O que é assumir? Alguém entende o que é assumir? Como que a pessoa vai assumir o que Yahushua fez por ela? E ela vai falar, ela vai combater com Satanás nesse entendimento. Que ela está morta para o pecado. Ela não vive mais para o pecado. E o pecado, vocês sabem, que é obedecer às influências de vocês. É obedecer às demandas de vocês, do corpo de carne de vocês. Que é através dos 5 sentidos que flui as demandas aí. Flui as insistências de Satanás de querer permanecer, de querer viver através de vocês. Então, quando vocês veem os 5 sentidos de vocês fluir, os 5 sentidos de vocês se manifestar, quem é que está por trás? É Satanás. Porque Satanás é a vida na carne. É a vida na carne. Então, vocês precisam assumir isso. Vocês precisam entender isso de uma forma original. De uma forma real, a ponto de você vir um pensamento na sua cabeça e você entender, Satanás está falando alguma coisa. Não é eu estou pensando alguma coisa, Satanás está falando alguma coisa. E quando entende, não é mais o meu pensamento, é Satanás falando na minha mente. Aí quando entende isso, faz o quê? Vai deixar falando? Expulsa, manda embora. Não houve mais pensamento. Não é mais dirigido por pensamento. Não é mais dirigido por vontade, por desejo, por entendimento, que não é da palavra. Agora a função é vigiar, para não deixar mais Satanás fluir, não deixar mais Satanás viver através da pessoa que conhece a palavra. Agora, essa pessoa vai investir na prática da palavra, no desenvolvimento da palavra na mente dela, para que ela possa expelir Satanás da vida dela. Aí não vai ter mais Satanás na vida dela. Aí quando não tem mais Satanás na vida dela, não tem mais dívida para ela pagar. Ela está livre da sua dívida. A dívida dela é Satanás. Satanás usa o corpo e manda a alma para o inferno. Vocês viram a dívida dele como é? Ele quer usar o corpo para ele ter vida nessa terra, para ele desfrutar de uma vida na terra, e a alma ele manda para o inferno. E de lá ela não volta nunca mais. Porque o propósito é exatamente esse. É ele tomar o corpo da pessoa para ele viver na terra. E a alma dela fica lá, para sempre condenada. Então, quando Yahushua vem, que a pessoa aceita a salvação, que a alma dela volta, ela não pode mais deixar que Satanás agora venha camuflar na alma dela e venha ainda viver através do corpo dela. Porque mesmo com a alma no corpo dela, Satanás não vai importar que a alma dela está lá. Ele vem e fica na alma dela. Une lá com ela e fica. Aí o dia que ela parte para a eternidade é que ela sabe que ela estava condenada, porque Satanás estava lá na alma. Enlinhado lá com a alma dela e o espírito dela. Então por que o Espírito Santo fala sobre a prática da palavra? Porque a prática da palavra é expelir Satanás. Quem não pratica a palavra, praticar é obedecer. Quem não obedece a palavra, não vai expelir Satanás. Expelir é aquela condição que a pessoa é tão praticante da palavra, que Satanás
mais condição de ficar na vida dela. Ele não tem. Ele não tem mais condição da prática, de como ela é praticante da palavra. E sabe o que é uma pessoa praticante da palavra? Ela não aceita nada de Satanás na vida dela. Ela não aceita um pensamento dele. Ela não aceita um entendimento dele. Ela não aceita um desejo. Ela não aceita uma vontade. Ela não aceita um sentimento. Ela não aceita mais Satanás agir pelo corpo dela em nada. Ela simplesmente, ela vira uma lâmpada acesa, vigiando Satanás 24 horas. E ele não encosta mais. Ele não encosta mais. Porque ela não deixa. Ela não deixa. Ela não faz sociedade com Satanás. Ela não fica hora expulsa Satanás e hora deixa ele à vontade. Ela segue ele. Uma perseguição cerrada. Que Satanás entende. E na vida dela, ele não fica mais. Porque ela não quer. E ela aprendeu. Ela aprendeu a vigiar. E ela tomou o domínio. Ela tomou o controle. E não é mais Satanás que manda nela. É ela que manda em Satanás. E é ela que coloca Satanás no lugar dele. Fora. Fora da vida dela. Fora de ação através do corpo dela. Essa pessoa se livrou de Satanás. Essa pessoa se libertou de Satanás. Essa pessoa expeliu Satanás. E ele não volta mais. Ele pode criar umas coisinhas de longe, mas mesmo assim ela está atenta, ela está vigilante, ela está numa situação assim de alerta, que não tem como ele encostar, que ela está enxergando ele, está percebendo ele. Ela não é mais enganada, ela não fica mais despercebida, desatenta, e não percebe ele chegar. Ela entende que ela tem a autoridade, ela tem o poder, e ela sabe que os anjos estão em volta dela, e eles estão exatamente aqui para isso, para essa guerra de Satanás com ela, até ela vencer Satanás. Guerrear até vencer. Vencer é Satanás entender que ele perdeu. Ele vai ter que aceitar. Porque não é ele que aceita. É a pessoa que faz ele entender que ela não quer mais ninho de Satanás na vida dela. Ela não quer mais filhotes de Satanás. Ela não quer mais ovinho de Satanás. Ela sabe que o mínimo de Satanás na vida dela vai levar ela para o lago de fogo. Então, entre ela e o lago de fogo, ela sabe que Satanás é a causa. Satanás é o motivo. Satanás é a razão o qual ela vai para o lago de fogo. Então ela tira ele do caminho. Ela entende. Ela entende que Satanás, entre ela e o lago de fogo, ela não tem como escapar. Ele vai levar ela para lá sim. Ele vai. Então quando ela entende isso, ela tira ele do meio e o lago de fogo sai da frente dela. E entra o reino do eterno. E ela agora entende para onde ela vai, para onde ela está caminhando e o que ela está fazendo. Ela tem consciência, ela tem noção, ela tem discernimento. E ela entendeu. Ou ela tirava Satanás da vida dela, expelia ele da vida dela, ou o fim dela seria o lago de fogo. Porque com Satanás não se brinca. Ou expulsa, ou ele persegue até o lago de fogo. Ou se liberta dele, ou ele não se dá por vencido. Ele vai perseguir. Ele vai perseguir. Então, com Satanás é aquela história. Ou tudo ou nada. Ou se liberta dele, ou não adianta ficar pela metade com ele. A metade quer dizer, é minha, me pertence. É minha, me pertence. Então, enquanto Satanás insistir com uma pessoa, é porque ele ainda diz, é minha, me pertence. Mas na hora que essa pessoa se levantar na autoridade, expulsar do pensamento,
dos sentimentos, dos desejos, das vontades, de perseguir ele, seguir ele, perseguir, perseguir. Até ele não conseguir colocar mais nada nela, porque não consegue mesmo. Porque ela está em estado de alerta, estado de vigília, vigiando. Aí ele entende que essa entendeu a salvação, essa compreendeu a salvação, essa entendeu que entre ela e o lago de fogo era ele. E ele seria a causa dela ir para o lago de fogo. Então ele saindo do meio, a ameaça de lago de fogo acaba na vida dela. Porque ele é o causador do lago de fogo. Ele é o que envia para o lago de fogo. Então a pessoa elimina os dois de uma vez. Ele e o lago de fogo. E ela fica unicamente com a palavra, obediente à palavra, fiel à palavra, usando o poder, usando a autoridade, se limpando cada dia mais, se livrando cada dia mais e caminhando para o reino. E Satanás não impede mais ela alcançar o reino. Porque ele é o empecilho, ele é o impedimento. Focar o olho nele, focar nele, ir para cima dele com a autoridade e o poder, aí essa pessoa vai vencer ele. Essa vai vencer ele pela autoridade e pelo poder e pela obediência à palavra. Aí essa vai vencer ele. Vocês viram como são poucos que vencem Satanás? Pouquíssimos, pouquíssimos. Porque isso é pela fé. Ninguém está vendo anjo. Ninguém está vendo Satanás. Ninguém está vendo nada. Crê. E depois vê resultado. Mas quem não tem paciência para crer, quem não tem paciência para esperar o resultado, não vai nem começar a obra. Porque não vai ter paciência para terminar, para ver o resultado.